Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, eu sou o Márcio Delfim e no podcast de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E para bater esse papo conosco, nós convidamos o Dr. Frederico Menberg Seroy, que é promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, coordenador da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, especialista e mestre em Direito. Bom, Dr. Frederico, primeiramente eu gostaria de agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo no dia de hoje. E eu começo perguntando o seguinte: quais serão os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Ministério Público Brasileiro? Meu amigo Márcio, a alegria é minha poder trocar informações, dessa lei que tanto vai impactar o Ministério Público Brasileiro. Mas eu tenho notícias boas e notícias trabalhosas. Vamos começar pelas notícias trabalhosas. Obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai demandar uma nova formatação de trabalho do Ministério Público. O tratamento de dados, que historicamente é feito no âmbito das nossas instituições, vão ter que se submeter, ou já devem se submeter, aos regramentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu digo que isso é trabalhoso porque nós vamos precisar indicar encarregados, nós vamos ter que escolher bases legais para fazer tratamentos, nós vamos ter que investir em cursos, tanto de membros, servidores, colaboradores. Quer dizer, é um trabalho muito grande que órgãos públicos e empresas necessariamente vão ter que enfrentar a partir da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa é a notícia trabalhosa. E tem uma notícia muito boa que não tem sido dita porque não se interpretou adequadamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o que eu digo é, o Ministério Público Brasileiro é a instituição que mais sai fortalecida dessa entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a partir do artigo 42, fazendo um diálogo com o Código de Defesa do Consumidor, nós, Ministério Público, seremos a grande instituição a fazer a defesa da privacidade e dos dados pessoais dos brasileiros. Algo que nós já temos um histórico de décadas fazendo em matéria de direito do consumidor. Então, a partir do artigo 42, o Ministério Público tem uma função indispensável, primordial e grandiosa, porque nós seremos os responsáveis pelas proposituras das ações civis públicas de danos causados pelo tratamento irregular dos dados pessoais dos brasileiros. E é isso que vai demandar uma nova formatação do Ministério Público Brasileiro. De uma forma ou de outra, nós seremos demandados cada vez mais a fazer essa defesa dos dados dos brasileiros. Usando a terminologia da Lei Geral de Proteção de Dados, defesa dos titulares dos dados pessoais, que somos, na prática, todos nós, Pessoas naturais, conhecido como pessoas físicas, mas são pessoas naturais detentoras de nome, CPF, RG, endereço, geolocalização e etc. Dados que são cada vez mais caros e importantes para a gente, no mundo que começa a ser movido, ou já é movido, por dados. E dados tratados de forma irregular ou de forma inadequada geram prejuízos inimagináveis para a população brasileira, seja na concessão de crédito, seja na prática de fraudes. Então eu vejo com meus olhos brilham quando se imagina esse futuro que o Ministério Público Brasileiro tem nessa nova defesa da proteção dos dados pessoais. É muito legal saber que existem pessoas como o senhor que estão vendo
nessa nova legislação não apenas um aumento da carga de trabalho, mas sim uma verdadeira oportunidade de fortalecimento institucional. Essa sua visão acaba sendo motivo de inspiração para todos que nos ouvem aqui, eu tenho certeza disso. Outro questionamento que eu gostaria de fazer, Dr. Frederico, é a respeito do que tem sido feito no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, em matéria de uma futura resolução ou recomendação sobre o tema. Márcio, o Conselho Nacional do Ministério Público, desde o ano passado, criou um grupo de trabalho que tem se debruçado sobre esboçar uma resolução ou mesmo uma recomendação no sentido de como o Ministério Público brasileiro deve se adequar às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse grupo de trabalho está sob a presidência do conselheiro Marcelo. Eu tive a honra de ser incluído nesse grupo, e a ideia é trazer uma regulamentação robusta que, de uma forma ou de outra, traga a responsabilidade para o Ministério Público brasileiro de como trata e de como vai fazer o tratamento dos dados pessoais dos brasileiros e, da mesma forma, passar um recado. E esse recado é que o Conselho Nacional do Ministério Público é a instância adequada para regulamentar esses temas. Essa é a percepção que se tem do que deve acontecer daqui para frente. Dr. Frederico, um outro ponto que eu queria abordar é o seguinte: existe uma comissão de juristas da Câmara dos Deputados responsável pela elaboração da LGPD penal. Como esta futura LGPD penal influenciará no tratamento de dados realizado pelo Ministério Público? Márcio, em 2019, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele criou uma comissão de juristas para elaborar o que a gente está chamando agora da LGPD penal. Basicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor, ela traz algumas exceções da sua incidência, da sua aplicabilidade em 4 situações. O artigo 4º da LGPD diz que não vai se aplicar a lei ao tratamento de dados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Pois bem, essa comissão de juristas, ela se debruçou sobre 2 exceções especificamente, segurança pública e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Mês passado, o resultado desse trabalho foi apresentado ao presidente Rodrigo Maia e o que se chamou de anteprojeto de LGPD penal. A LGPD penal, da maneira que está, ela vai impactar de forma brutal a atividade de tratamento de dados, não só do Ministério Público, mas das polícias e de órgãos de controle. Obviamente, eu tive assento nessa comissão de juristas. Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma muito equilibrada, trazer as implicações disso para as atividades de investigação do Ministério Público, da polícia, e vários pontos que a gente achava que não eram adequados, a gente conseguiu convencer os colegas de retirada deles. Mas, obviamente, existem outros tantos pontos que irão impactar a atividade de tratamento de dados do Ministério Público e, obviamente, agora, ainda o presidente Rodrigo Maia ele ainda não indicou um deputado que vai relatar essa matéria, mas quando isso acontecer, quando realmente virar um projeto de lei, eu acho que o Ministério Público, polícias, terão que se debruçar sobre esse projeto, dessa LGPD penal, e mostrar para a sociedade, mostrar para os próprios parlamentares os impactos que esse projeto de lei e o impacto que essa lei em vigência teria ou terá sobre as investigações do Ministério Público. Então eu acho que é algo que nós, como instituições, devemos ficar alerta para trabalhar o trâmite desse futuro projeto de lei. Perfeito. Para a gente encerrar essa nossa conversa, Dr. Frederico, o senhor poderia falar um pouquinho a respeito da experiência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em matéria de proteção de dados? Márcio, lá em 2017, já faziam mais de 10 anos que nós, como sociedade, estávamos esperando uma Lei Geral de Proteção de Dados
para poder fazer a defesa dos titulares dos dados pessoais, basicamente nós, cidadãos, né? E lá em 2017, o Ministério Público do Distrito Federal se debruçou sobre essa temática e chegou à conclusão que a gente não precisava de uma lei geral de proteção de dados pessoais para começar a fazer a defesa desses titulares de dados pessoais. Lá em 2017, a gente já tinha um arcabouço jurídico suficiente, ou um arcabouço jurídico robusto para fazer isso. Nós temos Constituição Federal da República, nós temos Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, Regulamento do Marco Civil da Internet e outras tantas leis que nos dariam esse arcabouço. E outra grande vantagem que nós tínhamos, ou temos, né, como Ministério Público do Distrito Federal, é que o Código de Defesa do Consumidor ele diz o seguinte, que no caso de danos de âmbito nacional, a ação civil poderá ser proposta na capital do Estado ou no Distrito Federal. Então, lá desde 2017, inicialmente era a Comissão de Proteção de Dados e hoje é a Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais, nós temos atuado, eu acredito que mais de 40, 45 investigações com a temática de proteção de dados pessoais. Então, foram vazamento de dados de instituições bancárias, reconhecimento facial, geolocalização, diversas investigações e ações foram propostas, algumas com êxito, outras sem êxito, mas o que nós aprendemos desde 2017, acertando, errando, é que dá ou já dava para fazer a defesa da população, do cidadão, desses dados pessoais. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não precisa nem falar. Porque a partir do artigo 42 da LGPD, como eu disse no começo do nosso bate-papo, o Ministério Público está enorme. Então, é algo que nós, como Ministério Público, nós temos que começar a virar os olhos para isso, porque, entre aspas, esse é o novo direito do consumidor. Nós, como instituição, como os promotores, procuradores, nós temos que começar a nos qualificarmos para fazer essa nova defesa. Eu não digo nem nova, né? Porque é algo antigo até. A gente já começa com um delay aí. Mas nos qualificarmos para fazermos essa defesa desse direito que eu gosto de chamar do novo direito do consumidor, guardadas as devidas proporções. Maravilha, doutor Frederico. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado participar do nosso podcast para falar um pouco a respeito de LGPD e aproveito a oportunidade para agradecer também a todos aqueles que nos ouvem. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumpCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.